Fique ligado a um novo quadro do canal da Igreja Batista da Paz, onde nós iremos resgatar algumas mensagens antigas poderosas. Então, todas as quintas-feiras, nós iremos disponibilizar uma mensagem que vai edificar a sua história. E não esqueça de curtir e compartilhar. Igreja Batista da Paz, uma família para pertencer. Queridos, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3 em diante, até o versículo 5. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 3. Bom, hoje pela manhã eu ministrei uma palavra e eu confesso que eu estava com muita expectativa de fé sobre essa palavra, porque foi uma palavra que o Senhor me entregou em uma manhã que eu estava orando aqui. Quando Deus falou comigo, eu peguei o celular e gravei aquilo que Deus estava falando. Eu já sabia que era um assunto muito importante, mas à medida que o tempo foi passando, este assunto foi crescendo dentro de mim. E ele se tornou, eu já sabia que era um tema muito, muito importante, mas ele se tornou certamente assim, um dos assuntos que eu sei que é um dos mais importantes da Bíblia. E por isso, pela manhã, eu senti que Deus teve muita misericórdia e falou muito conosco. Eu confesso que eu até pedi o Lidinho para mandar gravação para mim, porque eu notei bem menos do que o Espírito Santo falou. E eu fiquei ouvindo a mensagem, eu fiquei ouvindo o que eu mesmo falei, para ver se eu consigo reproduzir para os irmãos. Este texto, essa mensagem, ela pode mudar toda a nossa vida. Ela é uma mensagem tão profunda e tão poderosa, que ela pode fazer diferença em toda a nossa vida. Ela pode dar uma nova direção para os nossos sonhos, ela pode dar uma nova direção para os nossos princípios ministeriais, ela pode mover o nosso coração de uma maneira toda diferente, mas vai depender muito de como nós recebemos. Eu disse para os irmãos que eu iria ministrar a palavra, e provavelmente nós íamos ter que ministrar mais um domingo. O ideal seria ministrar mais alguns domingos. Eu sinto que o assunto exigiria talvez a gente ministrar 7 semanas, mas eu confesso que também não me sinto capaz para tanto. Sei que tem gente que libera a palavra nessa direção, que fala mais do que isso, mas eu tenho convicção que essa semana e a outra, e eu espero que talvez até pelo menos mais uma, a gente fale sobre esse tema, para procurar buscar o máximo, nos alimentarmos o mais profundamente, recebemos o máximo dessas verdades, porque elas são definitivas na nossa vida cristã, vão fazer toda a diferença na sua vida. E o texto que nós estamos lendo, aqui em Coríntios 10, 2 Coríntios 10, versículo 3, diz assim: porque embora andando na carne, não militamos segundo a carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda a altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Senhor, fala conosco por amor da tua misericórdia, libera a graça do Senhor neste lugar. Eu peço ao Senhor que seja silenciado toda voz satânica, todo impedimento do maligno, toda interferência maligna, que os teus servos sejam completamente livres para serem ministrados. Ó Deus, que toda barreira de ordem emocional, psicológica, espiritual seja quebrada em nome de Jesus, Pai. Toda obstrução que o inimigo tem colocado, Pai, e resistência à palavra do Senhor seja quebrada, para que a palavra penetre no nosso coração, traga vida, traga saúde, libere algo novo do Senhor para nós, Pai. Nós recebemos o que o Senhor tem preparado para nós em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Bom, queridos, muito obrigado, querido, Deus te abençoe. Bom, queridos, como eu ia dizendo, esta mensagem, esta palavra, eu falo com toda sinceridade, irmãos, que de verdade eu não poderia nem arrogantemente dizer que é uma palavra minha, isso é uma palavra direta do Espírito Santo. Eu tenho crido assim,
E a gente, claro, tem sempre ouvido coisas tão boas de tanta gente, mas ela é uma palavra tão forte, ela é tão forte que você vai descobrir que praticamente tudo o que Deus vai fazer nas nossas vidas passa por esses princípios. Eu vou começar fazendo uma afirmação tão forte que você vai entender o valor e o poder dessa palavra. E a afirmação é a seguinte: um pensamento errado pode ser pior do que o próprio diabo. Um pensamento errado pode ser mais nocivo, mais destrutivo, mais terrível do que o próprio Satanás. São afirmativas muito fortes, mas com um pensamento errado você destrói o seu casamento. Um pensamento errado separa o pai do filho, coloca barreiras intransponíveis. Um pensamento errado arranca um crente sincero, verdadeiro da sua igreja, de uma boa igreja. Um pensamento errado coloca muros entre grandes amigos. Um pensamento errado acaba com o relacionamento entre uma filha e uma mãe. Um pensamento errado pode ser a causa de uma derrota na vida financeira, ou pensamentos errados. Um pensamento errado pode levar pessoas boas para lugares errados, pode manter pessoas maravilhosas num lugar errado. Pensamentos errados, ele gera desconfiança, gera celeumas, gera hostilidade. Pensamentos errados geram tristeza, angústia. Pensamentos errados fazem oposição ao nosso crescimento. Pensamentos errados são a base para as guerras. Com pensamento errado, você pode ficar uma eternidade longe de Deus. O diabo não pode te separar de Deus, mas o pensamento errado pode te deixar longe de Deus. Um pensamento errado pode te encerrar por toda uma eternidade longe de Deus. O diabo não pode reter a sua bênção, mas o pensamento errado pode fazer com que você não receba cura, não receba milagre. Se você pensar Deus não existe, este pensamento pode te fazer mais mal do que o próprio Satanás. Se você pensar a Bíblia não é a palavra de Deus, é um livro que recebeu a palavra de homem, este pensamento pode destruir toda a esperança que existe para você. Pensamentos errados são terríveis. Pensamentos errados são terríveis. Pensamentos errados podem habitar mentes brilhantes. Pensamentos errados não fogem das mentes dos crentes. Pensamentos errados podem estar na casa do pastor. Pensamentos errados podem viver no filho do pastor. Pensamento errado não escolhe a pessoa. Se ele for cultivado, se a porta estiver aberta, ele entra e mora e não vai embora. Um pensamento errado pode estar conosco próximo do nosso nascimento e estar conosco na hora da nossa partida. Um pensamento errado pode persistir e prevalecer mais do que a própria fé na nossa vida. Não dá para desprezar um inimigo tão sagaz, tão tenaz, tão terrível quanto o pensamento errado. Pensamentos errados são aqueles que fazem oposição aos pensamentos de Deus, à palavra de Deus. Pensamentos errados. A palavra do Senhor diz que no Éden, Deus criou o homem perfeito. No
Nunca houve em Adão um deslize, nunca houve no Éden um pecado. Lá estava o homem que ouvia Deus de manhã e que à tarde estava esperando o Senhor. Lá estava o homem que nunca proferiu uma palavra negativa. Lá estava a mulher que experimentou a graça de Deus. A Bíblia diz que o diabo não tinha nenhuma entrada. Lá no Éden, as coisas estavam em harmonia. E a palavra do Senhor diz que então Satanás nunca tinha tido uma oportunidade com Adão. Adão nunca esteve possesso. O diabo nunca trabalhou na parte de dentro. O diabo rodeava a terra desde sempre, mas ele não tinha ação nenhuma. E agora diz a palavra do Senhor que um dia Satanás, incorporado em uma serpente, disse para Eva: como é que foi que Deus disse mesmo? Falou: não é nada disso que Deus falou. E o diabo possuiu pela primeira vez uma parte da mente do homem, e pela primeira vez ele plantou dentro do homem um pensamento que fazia oposição ao pensamento de Deus. Uma parte da mente de Eva foi possuída. Uma guerra profunda começou a acontecer. Ele nem disse uma mentira completa, ele disse uma meia verdade, cheia de tanto resquício, de tanta coisa ruim. E agora o que era só uma tentação se tornou um foco, uma perseguição. O diabo começa a trabalhar de dentro para fora. Ele tem uma posse. E agora Eva não apenas está com uma parte da mente, mas o foco. Ela roda todo o jardim e acaba sempre lá perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Até Gênesis 3 não há nenhuma pergunta na Bíblia. Até Gênesis 3 não há nenhuma dúvida na Bíblia. Não há nenhuma inquisição, não há nenhum questionamento. Mas agora o diabo aparece e a palavra do Senhor diz que ele coloca uma dúvida, uma pergunta. E a primeira vez que ela surge, tudo está no imperativo, nas convicções, na certeza. E de repente, lá do Éden, nasce a dúvida. A palavra entra na mente de Eva e ela passa a ser possuída. Uma parte da mente dela foi dominada. Então, queridos, ela começou a andar para lá e para cá, e estava sempre perto da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o diabo disse para ela: olha, no dia que você comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, você vai ser como Deus. Você vai saber discernir o certo do errado. Você vai saber a diferença do bem e do mal. Era uma grande mentira de Satanás. Adão e Eva não eram crianças ingênuas. Eles sabiam a diferença do certo e errado. Eles sabiam cabalmente: certo é obedecer a Deus, errado é desobedecer. Eles sabiam prontamente: todas as árvores e toda a terra nos pertence, e só esta árvore não devemos tocar. Eles tinham conhecimento completo, mas o diabo diz para eles: vocês precisam experimentar. Experimentar. A palavra de Satanás tem reverberado pela eternidade o mesmo discurso. Porque quando o homem tomou do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele não apenas teve conhecimento, não foi algo cognitivo, não foi na mente, foi experiencial, foi conhecimento empírico, foi conhecimento na carne, na alma. Não foi conhecer no sentido de saber, foi conhecer no sentido de viver, de experienciar. E agora o homem que queria parecer com Deus ficou parecido com o diabo, porque ele experimentou o mal na própria vida. Ele sabia agora o que era o mal dentro da natureza dele. Aquele pensamento errado roubou tudo de Adão. Hoje o mundo
tem dito as mesmas coisas, com pensamentos tão satânicos e tão parecidos, a mesma coisa. Você tem que curtir a vida, você tem que experimentar a vida, você tem que viver a vida, e quando você for mais velho, você se entrega ao Senhor. Você tem que viver a experiência para saber o que você realmente quer. O mundo quer que você também seja contaminado com a experiência de fazer o que Deus não quer, de viver do mal. E é interessante, queridos, que quando isso aconteceu, diz a Bíblia que Adão e Eva ficaram parecidos com o inimigo. Você sabe que qualquer pessoa entende que a nossa carne busca o prazer. A nossa carne trocou há muito tempo a felicidade pelo prazer. Nós vivemos de experimentar o que nos parece bom, o prazer momentâneo. Alguém diz que ser tentado não é pecado, pecado é ceder à tentação. Por isso, se passar uma mulher bonita e atrair o coração de um homem, atrair os olhos de um homem, e se aquele homem der uma olhada, ou melhor, quando o homem olha para uma mulher bonita a primeira vez, ele não olhou, ele viu. Isso não é pecado. A partir do momento que ele viu, ele disse: Jesus, Maria e José. Se depois de dizer isso ele fala: deixa eu só conferir, aí, segundo os teólogos, é pecado. Mas também não vale o cara que vê e fala: uou, não vou tirar os olhos, porque se eu olhar de novo é pecado, eu vou ficar olhando direto. Tem gente vivendo assim, peca, e depois de pecar, e depois do prazer, e depois da prostituição ou da droga, ele sente a profunda tristeza de estar longe de Deus, de estar separado, a angústia de estar distante. E até um autor secular sabe disso. Alguém já ouviu aquela poesia que diz: e agora, José, a festa acabou, tudo terminou, só você que ficou. Fala da ressaca moral, de quando o prazer passou, porque quando o prazer passa, fica um vazio. A festa acaba, o fim da festa deixa tristeza, deixa vazio. E a pessoa, enganada por um pensamento, é jogado de novo no lugar do caos e da solidão. No lugar da solidão. E a única resposta que ele tem para isso: eu vou buscar outra festa, eu vou buscar um novo prazer, eu vou buscar outra vez o pecado, eu vou buscar de novo a droga, eu vou buscar de novo a prostituição. Eu preciso do prazer, eu preciso do prazer. Um pensamento errado e uma vida num círculo vicioso, e uma vida terrível. Eu não sei se você sabe, todas as cobras, todas as serpentes, a jiboia, a anaconda, a sucuri, a cascavel, a jararaca, qualquer serpente que você pensar, sempre engole as suas presas pela cabeça. Sempre. Um pensamento errado sobre Deus pode deixar você numa vida toda errada. O diabo quer sempre entrar na nossa mente, porque se ele colocar pensamentos errados em você, você ouve o evangelho todo dia e volta para casa todo dia a mesma pessoa. O texto diz assim: embora andando na carne, embora sendo homem, nós não militamos na nossa humanidade, na nossa carne, porque as armas da nossa milícia não são carnais. Nós não estamos guerreando contra outros homens, contra as pessoas, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas. Sabe o que são sofismas? Pensamentos
que transparecem verdades, mas são mentiras, pseudo-verdades, pensamentos envelhecidos, emoldurados pelo tempo, que parecem verdade, pensamentos estabelecidos pela repetição, que se tornam verdades, pensamentos herdados dos antigos, que se fazem verdades. Sofismas, anulando nós os sofismas, toda altivez. Quase sempre o pensamento que quer permanecer, ele tem base no orgulho, na altivez. Gente que não muda, que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Sabe, queridos, a palavra está declarando que nós estamos num grande campo de batalha, e que nós temos armas espirituais. A palavra está dizendo que nós precisamos vencer uma grande guerra espiritual, e a Bíblia diz que este campo de batalha tremendo é a nossa mente. Diz a Bíblia que nós estamos lutando contra pensamentos, sofismas, embates psicológicos que tentam anular a existência de Deus, que tentam anular conceitos sobre Deus, que tentam anular as verdades de Deus, e pensamentos que se levantam contra o conhecimento de Cristo. Há uma guerra sendo travada pela sua mente, há uma guerra sendo travada na sua mente. Pensamentos, o campo de batalha da mente, um campo tão vasto, onde o inimigo quer ganhar terreno e quer fazer com que os pensamentos permaneçam ali. Todo pensamento errado, não confrontado e vencido pela palavra, se torna em uma fortaleza. Todo pensamento que você não vencer, se faz uma fortaleza. Todo pensamento que envelhece em nós, sem confronto com a palavra, se faz fortaleza. Às vezes nós pensamos da mente como se fosse o agente da passiva, como se a nossa mente fosse terra de ninguém. Desfilam na nossa mente os pensamentos que querem, mas não são os pensamentos que governam a nossa mente, é a nossa mente que governa os pensamentos. De vez em quando passa em nossa mente cortejo fúnebre, os pensamentos de opressão, de depressão, de angústia, nós até nos encurvamos quando eles passam. Outra hora passam os pensamentos carnavalescos, passam pelado, dançando, oba. É nessa hora que eu fico triste de filmar essas mensagens. Passa pensamento como se a nossa mente fosse terra de ninguém, mas nós temos autoridade para declarar: todo pensamento vai ser levado cativo à obediência de Jesus Cristo nosso Senhor. Todo pensamento, nós estamos no comando, e nós vamos vencer cada pensamento pela palavra, porque se a Bíblia diz que nossas armas são poderosas para destruir fortalezas, nós vamos destruir antes de ser fortaleza, antes de virar fortaleza, vai cair por terra, vai ser jogado por terra, em nome do Senhor Jesus. Há algum tempo atrás o pastor Sandro falou comigo que quando o povo entrou na terra de Canaã para conquistar a cidade, ele disse que eles disseram: não, aqui não é para nós, a gente não vai conseguir. Então eles saíram e ficaram 40 anos no deserto, e 45 anos depois estava lá o Caleb falando com Josué sobre tudo que Moisés tinha dito. Mas 40 anos, quando eles entraram na terra, a cidade era fortificada, a cidade estava murada. Eles não conquistaram quando entraram na terra prometida, e quando eles voltaram, agora era uma fortaleza, agora era uma cidade murada. Eu falei com o pastor Sandro: pastor querido, eu acho que talvez você esteja enganado, porque se não me foge a memória, o texto diz que quando os espias voltaram, eles disseram:
olha Josué, aquela terra é terra de gigantes e as cidades são fortificadas, e algumas traduções dizem até muradas. E ele disse: olha, então eu vou conferir, porque eu tenho até ensinado isso. Mas antes dele conferir, eu meditando sobre essas questões da mente, eu conferi. Estava lá com o Wendel tem um aplicativo na Bíblia dele, e nós estávamos olhando essa palavra sobre cidades fortificadas e cidades muradas. E a palavra para aquelas cidades, quando eles entraram, que eram cidades fortificadas, cidades muradas, a palavra significa no original cidades de difícil acesso, que tinham algum tipo de obstrução, que tinha uma cerca, que eram em montanhas, uma cidade de difícil acesso. Mas quando a gente vai ler sobre Jericó, quando diz de cidade fortificada, lá a palavra aparece 2 vezes: fortificadas e muradas com muralhas. E essa palavra só aparece 2 vezes no Antigo Testamento. Elas aparecem citando Jericó e citando as muralhas de água, as paredes de água que Deus colocou para o povo passar no Mar Vermelho. Então a palavra do Senhor mostra a cidade de Jericó como um lugar que esconde um profundo princípio espiritual, uma cidade que esconde um princípio espiritual profundo, que lá realmente se tornou uma cidade murada, uma fortaleza, porque o povo não se dispôs a conquistar. E esta palavra que é usada é a mesma palavra para os muros que Deus fez para a libertação. E o que Deus está querendo nos ensinar é que as muralhas espirituais que sustentam o fracasso na sua vida serão demolidos por armas espirituais e vão cair por terra, mesmo que o diabo diga que você nunca vai conseguir vencer. De vez em quando você olha para a sua vida e diz: parece que a minha vida não muda, está sempre no mesmo lugar. Deixa eu te falar uma coisa, querido: a sua vida vai mudar, porque as fortalezas vão cair. Pensamentos que você está convivendo há tanto tempo e que talvez você até ache que são certos, quem sabe você tem até um meio versículo para te apoiar, mas que estão te mantendo longe do plano e do propósito de Deus. Deixa eu dizer uma coisa: vão cair por terra em nome de Jesus. Agora, como foi então que aquela muralha caiu por terra? Aquela muralha caiu por terra porque eles deram ouvido à palavra de Deus, e eles obedeceram a palavra de Deus. E Deus disse: eu vou estabelecer um princípio espiritual para a libertação e para a quebra das fortalezas. Vocês vão rodear Jericó durante 7 dias. 6 dias vocês vão rodear uma única vez. No 7º dia vocês vão rodear 7 vezes. E quando vocês derem a última volta, vocês vão gritar com um grande grito. Mas presta atenção: durante todos esses dias vocês vão rodear em completo silêncio. Sabe por que Deus mandou rodear em completo silêncio? Porque se o povo estivesse falando, ia estar falando: eu acho que esse negócio não vai dar certo. A muralha nem trincou. Eu estou achando esses muros grandes demais. Esse negócio, eu estou ficando com as minhas varizes doendo. Eu estou achando que não vai funcionar, não. Eu hoje quase não vim. Estou achando que não vai funcionar. Você sabe que o diabo trabalha para que a nossa boca mantenha a nossa vida no mesmo lugar, sem mudança. Às vezes nós emprestamos os nossos lábios para o inimigo usar. Nós emprestamos, porque confessar é possuir. O que você confessa, você possui. Você confessa o sucesso e possui sucesso. Você confessa o fracasso e possui o fracasso. Quer ter filhos ruins? Confesse isto. Quer ter um casamento ruim? Confesse isto. Quer ter uma vida que não vai para lugar nenhum? Confesse isto. Quer ter a ausência da prosperidade? Confesse isto. Porque confessar é possuir. Mas quando você também começa a confessar o que Deus faz para você, e começa a confessar os milagres, e começa a confessar quem você é em Cristo, e começa a confessar a vitória, e começa a confessar a queda das muralhas, e começa a confessar uma vida diferente,
tudo começa a acontecer. As muralhas que mantêm o seu casamento em baixa vão cair por terra. As muralhas que mantêm a sua vida financeira do caos vão cair por terra. As muralhas que mantêm a sua história emocional fracassada vão cair por terra. As muralhas do complexo vão cair por terra. Sabe por quê? Porque nós vamos confrontar com a palavra. Deus faz uma grande obra. E deixa eu te dizer uma coisa: inimigo visto é inimigo vencido. A primeira coisa que nós fazemos para vencer uma guerra é identificar o inimigo e as suas estratégias, e elas caem por terra e você passa a ser um conquistador. E às vezes o inimigo é interno, um pensamento errado, pensamento errado. Esses pensamentos vão mudar. Cada palavra e ato que praticamos nascem dos pensamentos que cultivamos. Olha o que a Bíblia diz. Jesus disse assim: todo homem que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhar-o-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram os ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram o vento, combateram aquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. Mateus 7, 24 a 27. As palavras de Jesus que faz com que a nossa vida tenha base sólida. As palavras que Jesus diz: quem ouve essas minhas palavras e pratica, vai ter uma mansão construída em um rochedo que não vai cair jamais. Elas têm um efeito, elas entram no nosso ouvido. Quem ouve estas minhas palavras, toda mudança começa com dar ouvidos à palavra de Deus. Tem palavra que a gente sabe, mas que não entra nos nossos ouvidos. Tem verdade que a gente sabe, que passeia no nosso intelecto, mas não vira vida em nós. Quem ouve estas minhas palavras, antes de haver mudança na sua vida, as palavras entram no seu ouvido e elas assumem um lugar na sua mente, e depois essas palavras se tornam pensamentos, e estes pensamentos se tornam ações. Quem ouve as minhas palavras e pratica, nossos pensamentos vão ser substituídos por pensamentos novos, por pensamentos de Deus, por pensamentos de vitória, porque Deus não muda a sua vida sem mudar a sua mente. Preste atenção, Deus não pode mudar a sua vida sem mudar a sua mente. Ele falou com Caim, mas Caim tinha um pensamento firme na mente, e ele transformou em uma ação. Deus não muda a sua vida sem mudar a sua mente. Pensamentos errados, aqueles que não se respaldam na palavra, ou pior, aqueles oriundos de uma má interpretação, mantêm coisas erradas permanentemente em sua vida. Às vezes nós nos perguntamos por que a nossa vida não muda, por que a minha vida não muda, por que a vida dos outros está sendo transformada e a minha vida não muda. A resposta sempre será essa: Deus não muda a nossa vida sem mudar a nossa mente. Os pensamentos dão base para vivermos como estamos. Os pensamentos estão acondicionados em uma esfera que vai além do novo nascimento. Há quem dera, irmãos, que ser crente fosse garantia de ter um pensamento diferente. Quem dera que o novo nascimento resolvesse o problema da nossa mente. Eu digo sem medo de errar, que talvez 99, quem sabe 100% das pessoas que estão aqui já nasceram de novo.
já experimentaram o milagre do novo nascimento, mas talvez você ainda tenha vivido uma vida cristã frágil, uma vida cristã onde o seu relacionamento com Deus é impessoal, é distante, onde há uma frieza, ou quem sabe você tem uma vida espiritual até bacana, mas você está estacionado. E eu te pergunto uma coisa: por que não muda? Quem sabe, meu querido, os seus pensamentos são firmes demais, firmes demais. E talvez, querido, deixa eu dizer uma coisa com todo carinho, talvez eles não estejam respaldados na palavra, estão respaldados nas nossas emoções, estão respaldados nos nossos sentimentos, estão respaldados no nosso jeito de enxergar a vida, estão respaldados na nossa indignação, mas não estão respaldados na palavra. E se isso for assim, nós corremos o risco de viver uma vida que não muda. Bom, eu tenho a impressão que eu cheguei um pouco mais rápido com vocês na parte em que eu parei no período da manhã, e eu queria parar aqui com vocês também para dar continuidade nessa mensagem na próxima semana. Eu queria orar com você, queria que você se colocasse de pé. Nós vamos orar. Eu queria fazer uma oração por você. Eu fiz o apelo de manhã, muitas pessoas vieram à frente, mas muitas pessoas ficaram no banco. Eu sei que muitas que estavam no banco deveriam estar no altar. Às vezes nós temos um pensamento errado que mantém a gente no banco, e o pensamento é o seguinte: Deus me abençoa aqui mesmo onde eu estou. A gente tem tanto motivo para não querer se expor, e a gente fala: Deus, se quiser fazer alguma coisa, faz aqui. Mas sabe, queridos, Jesus foi ao Calvário, a maior exposição, foi despido, crucificado, envergonhado. E quando a gente quer a bênção de Deus, a gente vem para o altar, porque a palavra do Senhor diz assim: pardal encontrou casa, a andorinha ninho para si, mas eu encontrei teus altares, Senhor. Tem gente que perdeu a motivação de vir para o altar, mas que um dia regou o altar de lágrimas. Tem gente hoje que não tem vontade de vir à igreja, que luta porque sabe da verdade, luta porque sabe quem ele é em Deus, mas que perdeu a paixão, perdeu a alegria de servir, perdeu a motivação. Às vezes o corpo está aqui, o coração está lá fora. Qual pensamento te mantém assim? Talvez seja um pensamento, talvez uma ferida, talvez uma mágoa, mas eu, sem medo de errar, quero dizer para você que hoje é dia de voltar. Talvez você já trabalhou no encontro, mas hoje não faz mais nada. Talvez você já serviu junto aos homens, hoje não faz mais nada. Talvez você já trabalhou na coreografia, no louvor, no ministério infantil, e as suas armas estão guardadas na tenda. Então, veste a tua armadura, soldado, coloca de pé, levanta outra vez, porque o seu rei, o seu Senhor, ele sempre viu o brilho dessa armadura nos campos de batalha. Ele te conhece,
Volta. Abre mão das suas razões. Abre mão de estar certo. Abre mão das suas certezas. Certezas que te afastam de Deus. Certezas que te arrastam para um lugar de tristeza. E deixa a palavra do Senhor ser verdade em você. Quero desafiar a você que quer receber uma bênção do Senhor nessa área. Não sai no automático, não. Sai porque entendeu. Quer passar a mente a limpo, quer passar o coração a limpo. Sai do seu lugar e vem para o altar do Senhor. Eu sei que não vai caber, eu sei. Chego o mais para frente possível. Outros vão chegar. Chego o mais para frente possível. Outros vão chegar.